O que é a história? O que é um FDIC, né? Um FDIC nada mais é do que um CRA em formato de fundo no final do dia. Uma opção que ele tem de investimento isenta de imposto. E o brasileiro adora uma coisa isenta de imposto, né? Como você está vendo o momento atual do mercado de crédito? Tá bom demais ser verdade ou pode ter uma correção? Toda vez que você tem muito dinheiro sobrando ali, o cara vai colocar no que tem disponível. Se a gente não tiver um cenário de correção, uma redução de taxa de juros e tudo mais, a gente pode ver um fenômeno de fato de empresas que se endividaram demais e aí a corda vai estourar. Há pouco tempo teve um CRI do Einstein que, foi 97 mil ali. Tem uma galera ali com dinheiro e fala, prefiro correr um risco do Einstein do que um risco do governo do governo federal. Fala, né? Assim, Não faz muito sentido isso. Ou faz? Normal isso acontecer? Não é normal. Americanas quebrou, mas um monte de gente comprou na física, tal, debêntures. Cara, os caras iam nas lojas americanas pra ver como que a coisa era. Não uso, não sei como funciona, mesmo assim eu emprestar dinheiro. A galera está indo muito afoito em alguns tipos de crédito, sem muito ver o que tá por trás. Um momento como esse é bom porque você pode aproveitar oportunidades de gente que veio só pela euforia, ou não é bom porque o excesso de iniciante pode até atrapalhar? O que é uma oferta ali que você olha e fala, putz, o que de fato é uma oferta boa? O prêmio tá adequado, a garantia tá adequada. O momento atual, ele permite fazer essas distinções. Pergunta direta e reta, com base em tudo que você já falou nessa primeira parte. O investidor, ele tá preparado para entender o que é o risco de um FDIC? Tu ainda precisa passar por uma educação? Precisa passar por uma educação, sem dúvida. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja muito bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Episódio 145, seja muito bem-vindo. E nesse episódio 145, vamos ter um daqueles episódios que é bem um aulão de mercado, né? Muita coisa acontecendo no mercado de crédito, muita coisa acontecendo no ambiente de fundos listados, né? Coisas que a gente não costuma falar com tanta frequência aqui no Market Makers. Então eu trouxe aqui um convidado que não só tem algumas primaveras de mercado, como também atuou lá no início dos fundos listados, né? Tava vendo até, ele com 20 anos de mercado, ele foi um dos responsáveis pelo primeiro fundo de CRI do Brasil, estava lá na primeira onda dos fundos imobiliários no Brasil, trabalhou boa parte da carreira também dentro do mercado de crédito, então a gente vai poder falar muito sobre o momento atual da indústria de crédito, o momento atual da indústria de fundos listados e, enfim, tem um papo bem proveitoso de mercado, bem profundo, com Mário Okazuka, ele que é CEO da GCB Capital. Só quem é GCB em 30 segundinhos, é uma holding com 15 anos de história no mercado, atua com investimentos, antecipação de recebíveis, securitização, consultoria financeira e tokenização de ativos. Então hoje a GCB tem duas verticais, a vertical de investimentos, tem a asset, a consultoria, um braço de wealth, que tem até um foco bem grande em atletas, originação e securitização de ativos. Essa vertical tem 7 bilhões de reais de patrimônio e cerca de 800 clientes. E tem outra vertical, que é a GCB Ventures, que é o braço de inovação, e lá tem fintechs como a Adiante Recebíveis e a Peer BR. Bom, o Mário, ele tem mais de 20 anos de mercado, tá ali na GCB, mas tem muita história para contar também pré-GCB, então a gente vai falar de muita coisa aqui, então fica aqui com a gente, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, que estamos com ele hoje, Mário Okazuka, bem-vindo ao Market Makers. Muito obrigado, Thiago, obrigado aí, valeu pessoal, curta aí o episódio, depois marca ali, faça seus comentários também, aí a gente vai respondendo no decorrer aí do tempo. Tem uma coisa que eu não falei na apresentação, né, que a gente vai falar também muito de FDICs, né? Vamos falar muito de FDIC. Uma categoria de fundo aí que está ficando mais em evidência para o investidor pessoa física, e o Mário tem uma história interessante sobre FDICs, porque isso no Sports Market Makers, a gente já falou disso, né, com o Pacello, que era CFO do Palmeiras, que contou da história do FDIC, que ajudou na reestruturação do Palmeiras, que na época da gestão do Paulo Nobre, e você estava ali também envolvido na época no Votorantim, né? No Votor, é isso aí. O Luciano era o CFO, e aí quem
na estruturação toda foi a gente que fez lá, eu que era o gestor do FIDIC na época. Então, já antes de começar, deixa aqui meu obrigado como palmeirense. Obrigado por ajudar aí nessa reestruturação do Verdão. Mas, bom, tem muita coisa para falar, mas antes para quem está começando o podcast aqui, guardar o tostão da sua voz. Então, quem que é Mário em 30 segundinhos? Quantas primaveras de mercado? O que já fez pelo mercado? O que faz fora do mercado? Vamos lá, 21 anos de mercado, cara, comecei no Bank Boston, depois fui comprado pelo Itaú, fiquei lá alguns anos aí no Itaú, e aí na época a gente estava começando essa indústria de estruturados, né? Tava a primeira onda ali de FIDICs e tudo mais. O Votorantim me convidou, FIDIC era um dos principais produtos ali da Asset. Seguido disso, veio toda aquela confusão no mercado de FIDIC, né? Alguns quebrando e tudo mais. A CVM puxou um pouco, né? As regras. Aí a gente começou a entrar no mercado de imobiliário, então fiz toda essa onda. Fiquei 10 anos lá no banco. Aí depois tive algumas passagens por outras instituições. Até que fui para a GCB, conhecia o Gustavo, que é o nosso CEO, que é o fundador já há bastante tempo, a gente tem alguns amigos em comum, e ele, cara, precisando de alguém aqui para cuidar dessa parte de produto estruturado, asset, wealth, e pô, você tem toda essa experiência, já passou por um monte de lugar, conhece um monte de gente, ou vem para cá, tá? A gente conversou bastante, e tô lá, faz um ano à frente aí desse desafio. Bom, já quero começar então falando de FIDIC, porque você falou, não, lá atrás teve a quebradeira de FIDIC, o mercado mudou, mas assim, para boa parte do mercado, FIDIC é uma coisa super nova, né? Isso. Inclusive, nesse dia que a gente está gravando, saiu uma matéria no Valor, né, falando sobre, até peguei os números aqui, né, do patrimônio dos FIDICs, né, que é a sigla para Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. O patrimônio dos fundos cresceu quase 200 bilhões de reais nos últimos 12 meses, alcançando 561 bilhões de reais em setembro, segundo dados da Ambima. Mas pelo que você está falando, o FIDIC já é uma indústria muito antiga. Então, conta um pouquinho dessa indústria, porque hoje ela está cada vez mais chegando na boca do povo, né? O investidor de varejo já podendo ter acesso a FIDIC, enfim. Mas o que é a história? O que é um FIDIC, né? Antes de tudo. Tá, acho que uma coisa, né, que você falou do investidor de varejo, foi para quem está nesse mercado, a 175 trouxe essa possibilidade, né, do FIDIC do varejo. Mas voltando lá atrás, FIDIC é uma securitização, né? Então, ao invés de você pegar e colocar ali o pessoal hoje é um CRI, um CRA, mas poderia lá atrás fazer um fundo onde você coloca qualquer tipo de recebível. Então, sei lá, uma dívida nossa aqui, eu posso pegar e ceder para o fundo e a vida segue. Geralmente, esses FIDICs tem sempre uma cota que a gente chama de subordinada, né, que vai pagar a conta, vamos dizer assim, no final do dia, e a cota sênior, que é uma cota já com prazo determinado, com a rentabilidade já pré-definida também, e aí o investidor vai comprar esse produto de crédito, né? Muito tempo atrás, nesse primeiro momento de FIDIC, era sempre um produto muito monossacado ou monoccedente, né? Tinha sempre uma empresa ali no meio do caminho que fazia esse chamariz. Falei um pouco aí da quebradeira lá atrás, porque chegou um determinado momento onde tinham muitos FIDICs que você tinha o originador do crédito, era o próprio cedente, que era o próprio administrador do fundo, que era o próprio gestor, né? Então ficava tudo ali dentro de casa, sem grandes fiscalizações e tudo mais. E aí você, cara, crédito. Mas a pergunta talvez soe um pouco inocente, mas por que se criava um FIDIC onde todas as partes eram a mesma? Isso não é... Imagina que você tenha um banco múltiplo, que você tem asset, que você tem administradora de fundos. Não tem problema em relação a isso, até porque a responsabilidade é segregada, né? Mas eu acho que a falta de uma fiscalização mais em cima, né, da auditoria e tudo mais, permitia que alguns deslizes o pessoal começasse a fazer, né? Então, isso gerou ali um problema em algumas casas. Valeu. E quando aconteceu isso, veio uma reforma, né, da instrução CVM 356, que foi a originada do FIDIC, e aí os caras
começaram a colocar restrição. Então, o originador não podia ser da mesma casa do administrador e tudo mais. Hoje já mudou um pouco isso, né? Já voltamos ao modelo anterior, onde você pode ter o gestor, o originador na mesma casa, né? Ali, na mesma empresa. Só que os triggers de fiscalização estão muito mais apurados, né? Acho que uma coisa legal que a gente vai observando depois de algum tempo na indústria é observar essa evolução da norma de fiscalizar, de entender, né? Eu acho que a hora que, de fato, a gente conseguiu dar essa roupagem para o produto, até refletiu no 175, permitindo o investidor do varejo lá, o cara que tem a poupancinha dele, acessar esse tipo de fundo. Até porque ele já pode comprar CRI e CRA. Então, o FDIC nada mais é do que um CRI e CRA em formato de fundo no final do dia. O FDIC nada mais é que um CRI e CRA num formato de fundo. Acho que até eu até ia pedir para a gente entrar um pouco mais a fundo nisso. Você já deu a deixa. Vamos explicar então dessa maneira, porque que CRI, CRA, LCI, LCA, todas essas letras já estão na boca de todo mundo, porque são os investimentos mais demandados pelos investidores aí nos últimos meses. Já dá para colocar alguns aninhos aí. Né? Então, por que o investidor pode escolher um FDIC ao invés de um CRI, CRA, e até no lado da empresa também, né? Qual que é a diferença no final do dia, né? Você se financiar através de um CRI, CRA ou de um FDIC? Acho que assim, né? Primeira coisa é questão de setores, né? Então, e aí principalmente quando a gente olha o CRI, né? O CRI, então, voltado para o segmento imobiliário. Para o investidor, ele tem a opção, né? É um ativo, que é uma opção que ele tem de investimento isenta de imposto. E o brasileiro adora uma coisa isenta de imposto, né? Pô, isenta, vai lá e compra, injeção na testa, qualquer coisa, isenta de imposto, a galera vai para cima. E aí... Só um episódio que a gente fez sobre alocação de fundos, até um dos entrevistados falou que um gestor usa uma frase que é: o investidor brasileiro prefere um prejuízo isento do que um lucro tributado. É isso. Ninguém quer pagar imposto, mas é legal de pagar imposto porque significa que você tá ganhou alguma coisa, né? Mas tudo bem. Mas ali, então, eu acho que o CRI, você pega uma dívida imobiliária, né, uma empresa imobiliária, tem uma determinada dívida, faz essa cessão, então, para securitizador, o securitizador empacota isso, monta um CRI, vende a mercado. Esse papel é isento e a coisa vai fluindo. Quando você pega o CRA, é a mesma coisa, só que ao invés de estar ali falando de uma empresa imobiliária, a gente está falando de alguma empresa, de algum emissor do setor agro. Pegou isso, empacotou no securitizador, emitiu o CRA. Quando foi feito o FIAGRO, há poucos anos atrás, né, na primeira leva dos fundos agro, do FIAGRO, tinha até o FIAGRO FDIC, que era justamente um FDIC. Então você podia pegar um direito creditório do setor agro, empacotava num fundo agora e vendia isso ao mercado. Ele estava no mercado. O fundo imobiliário não tem isso, não tem essa possibilidade, né? O setor imobiliário. Mas aí, e os outros segmentos da economia? Né? Então, você imagina uma empresa de energia, uma empresa que precisaria fazer o seu capital de giro, né? Tem um recebível, tem uma duplicata, como que ela vai fazer com aquilo, né? E aí, então o FDIC acaba servindo como essa alternativa, né? Imagina que os bancos, à medida que muitas vezes vão tendo restrições do crédito, que é o que está acontecendo muito agora, o FDIC vai servindo como uma alternativa do financiamento dessa empresa. Então, ela vai ali encontrando formas de se financiar. Quando a gente olha, e aí é o que a gente chama de FDIC multissacado, multicedente, né? Eu posso comprar ali descontar um monte de recebíveis de várias empresas. Mas também existem aqueles monossacados ou monocedentes. Significa monocedente. É uma única empresa que está cedendo. Um FDIC famoso disso era o FDIC da Petrobras. Né? Então, a Petrobras esse monossacado, né? Monossacado da Petrobras. Então, ela era a única devedora do fundo. Então, você corria um risco Petrobras de pagamento.
sacada. E o monocedente, quando você tem uma empresa, fala, não, só dessa empresa estou cedendo os recebíveis, e os sacados são os diversos clientes que ela tem, né? Então, isso acontecia, por exemplo, muito em FDIC de montadora, né? Então, teve a Volks, GM, elas tinham esses fundos em que elas cediam a carteira, e aí o devedor daquela dívida era o comprador do carro, tudo mais. E aí, principalmente montadoras gostam de fazer bastante esse tipo de operação, né? Se financiando nesse tipo de operação. Então, ali você tem outras formas de acesso ao crédito, né? Não comprar só uma debênture digital, mas e aí você vai diversificando essa sua carteira, esse seu risco, né? Acho que talvez a coisa mais importante ali dessa estrutura de FDIC no final do dia é que você tem uma estrutura hoje, né, extremamente regulamentada, auditada, né? Você tem a fiscalização da CVM, você tem a autorregulação da Anbima em cima, o mercado se desenvolvendo bastante nesse lado de crédito, né? Eu acho que principalmente quando você olha a nossa taxa de juros atual, você fala, pô, galera alocando bastante em crédito. Então, isso acaba sendo uma das alternativas de produto ali. Boa. Bom, eu vou puxando vários assuntos aqui do mercado, porque eu já vi que você já foi pincelando várias coisas, mas acho que o grande objetivo aqui desse papo é ter uma fotografia mais clara do momento atual da indústria, do mercado de crédito, né? Isso passa, né, pelos FDICs, passa por muita coisa que você já fez. E hoje, o que a gente percebe, né, primeiro uma demanda muito forte dos investidores pelo produtos de renda fixa, né, crédito corporativo, e a gente está vendo o impacto disso nos spreads, que são, né, o diferencial do juro que a empresa paga para você correr o risco de estar com ela, né? Então, a gente está vendo uma diminuição desse spread, o que em tese mostra que o risco diminuiu, né, na prática, mas não é bem o que a gente está vendo na economia, né? O juros está cada vez mais alto, o juro longo a Selic está subindo, o juro longo está mais alto, pedidos de recuperação judicial têm aumentado de maneira geral na economia, e apesar disso, o sinal de fechamento do spread mostraria que o mercado está saudável, mas a gente está vendo cada vez mais essa diferença que, talvez pela minha cabeça de investidor de ações, fica difícil não fazer analogia é como se os investidores estivessem comprando empresas a valuations extremamente caros, né? Você está comprando um título de dívida que está pagando menos do que de fato deveria pagar. E está pagando menos porque a demanda está muito alta, não pela saúde da empresa. E tem provocado até um fenômeno recente, são até as recompras que algumas empresas têm feito. Isso pode até vir a marcar na cota de alguns fundos de crédito, porque as empresas estão recomprando essas emissões a um preço menor do que de fato teria que pagar. Pela sua experiência dentro do mercado, pela sua experiência, né, em tudo que você já construiu aí no mundo de securitização, enfim, como você está vendo o momento atual do mercado de crédito? Tá bom demais ser verdade ou pode ter uma correção por causa desse excesso de demanda? Enfim, como é que você está acompanhando esse mercado? Aquela típica resposta, tudo depende, né? Depende, pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, o que a gente observa, né? Toda vez que você tem muito dinheiro sobrando ali, o cara vai colocar no que tem disponível. E à medida que você vai tendo muita demanda, a oferta é relativamente restrita, o preço vai cair, ponto. Não tem mágica em relação a isso. Consequência disso é que em algum momento do tempo, não diria no curtíssimo prazo, mas, né, num médio prazo, se a gente não tiver um cenário de correção, de uma redução de taxa de juros e tudo mais, a gente pode ver um fenômeno de fato de empresas que se endividaram demais, e aí a corda vai estourar, porque afinal de contas, cara, você pagar as dívidas, você tem que ter pelo menos uma margem, né, do seu negócio ali apropriada para aquilo. E por que eu não falo
Justamente no curto prazo, porque no curto prazo você tem ali, né, ainda as empresas vindo a algumas operações até abaixo do CDI. Né? Há pouco tempo teve um CRI aí do Einstein que, foi 97 mil de CDI. Isso é... Isento, beleza, isento, mas o que significa isso? Fala, pô, tem uma galera ali com dinheiro e fala, prefiro correr um risco do Einstein do que um risco do governo do governo federal. Pô, né? Assim, Não faz muito sentido isso. Ou faz? É normal isso acontecer? Não é normal. Não é normal. Assim, muito provavelmente, se o país quebrar, é muito pior do que um hospital quebrar, né? Assim, e isso a gente vai vendo. A Vale é a mesma coisa, né? A Vale saiu... A Vale teve uma emissão sem prêmio, né? Foi título público careca. Né? Então, assim, você olha essas coisas, algo de errado não tá certo ali naquele lugar. Né? E aí, uma das coisas que eu sempre busquei em relação a isso poxa, de fato faz sentido para aquele negócio, tomar aquela taxa, sair com esse prêmio, né? E eu gosto muito do crédito ali, porque está muito ligado na economia real, no dia a dia. Você pega, por exemplo, alguns casos emblemáticos que a gente teve de crédito quebrando, né? Um pouquinho mais atrás, Americanas. Americanas quebrou, mas quebrou, né? Tá, em RJ lá tudo. Mas assim, um monte de gente comprou na física, tal, debêntures. Cara, os caras iam nas lojas americanas para ver como que a coisa era, né? Como a coisa funcionando. Comprava no site deles. Pô, não uso, não sei como funciona, mesmo assim vou emprestar dinheiro. Mas para mim, essas coisas que não fazem muito sentido na cabeça, né? Mais recentemente, no próprio mercado de agro, né? A gente teve o caso da AgroGalaxy. Cara, porrada de dinheiro para eles. E aí? Mas alguém sabe, de fato, né? Todo mundo que entrou ali sabia o que é daquele fluxo que tinha de fornecedor e tal, produtor. Então, assim, eu acho que a galera foi muito afoita, né, em alguns tipos de crédito, ou está indo muito afoita em alguns tipos de crédito, sem muito ver o que está por trás. Né? Então, coisa que eu falo, eu gosto muito de fazer alguns paralelos com filme, música, né? Dar alguns insights para trazer mais para o dia a dia. Né? Eu tava falando esses dias lá com o pessoal do time, eu falei, pessoal, vamos assistir o Poderoso Chefão? Poderoso Chefão? Cara, mas por que tem isso a ver? Eu falei, cara, tem tudo a ver com crédito. Como é que a máfia funciona? Na confiança. Então, assim, eu preciso olhar no olho, eu preciso saber o que está acontecendo, quem que é, por que é, de onde foi, quem... Meu crédito é isso. Né? Crédito, e se você olha as histórias dos banqueiros, né, dos grandes banqueiros, o que eles faziam? Eu quero para quem? Pro Thiago? O que é o Thiago? O que o Thiago faz? Quanto que o market maker gera? Não, tá. Então tá. Mas alguém usa aqui? Alguém já assistiu? Alguém faz parte do M3? Não, faz. Então tá bom. Então, acho que essas coisas, né? Que, assim, muita gente tapa o olho e só olha a taxa e vai na onda. Vai um pouquinho. Então, acho que o cenário hoje de crédito, ele acaba sendo prejudicado por causa desses movimentos, né? De muita gente que vai comprando sem saber. Mesma coisa que você está falando de mercado de equity. Assim, você foi falando e veio na minha mente que é o comportamento natural de qualquer ciclo de mercado, né? Que o mercado tem os seus ciclos de euforia e de depressão, e talvez o mercado de crédito esteja passando por uma euforia que talvez nem todo mundo... Não digo que se as pessoas tivessem entrado nas lojas americanas ou tentado comprar no site, ia descobrir que tinha um problema lá, porque talvez ela poderia funcionar assim a vida inteira, né? Então, talvez era o normal seria uma loja bagunçada. Mas
quando começa a ter muita demanda nesse mercado, as ofertas também vêm para atender essa demanda. E nem sempre vai ter a qualidade necessária, mas também o investidor não vai fazer a diligência necessária. Até porque, sei lá, se pensa porque tem o FGC, ou se, enfim, mas o investidor não necessariamente vai ter essa prudência que talvez o investidor de ações, aí me coloco nessa posição, hoje a gente tem um processo seletivo muito mais rigoroso na hora de comprar uma empresa, porque a gente já sentiu as dores de estar com o mercado subalocado, com baixa liquidez. Então, se você erra, o erro ele é mais penalizado ainda no mercado com baixa liquidez, né? E mesmo se você esteja certo, pode demorar muito para isso se perpetuar. Mas dentro desse bolo todo aí, o que você pode esperar? Qual que é o comportamento que o investidor deveria ter? O que pode vir aí nos próximos passos no mercado de crédito? Como é que você olha tudo isso aí que você falou do CDI, emissão em CDI careca, Albert Einstein menos arriscado que o governo, enfim, como é que você vê isso? Eu acho assim, falou do investidor de ações, né? E tem uma coisa no mercado de crédito que ainda é muito incipiente, que talvez a hora que isso começar de fato a rodar, vai ajudar mais os investidores, com o aspecto do secundário. Então, hoje muita gente acaba comprando um determinado papel, compra e fica, casa com papel e vai até o final. Né? Porém, a hora que você começa a ver que as emissões estão sendo de 7, 10 anos, 15, 20 anos, em algum momento isso aqui começa a girar. Você vai querer fazer dinheiro ou vai precisar do dinheiro. Então, acho que à medida que o mercado secundário, e é um pouco dessa visão que eu tenho, né, começar a rodar o papel, a ter essas trocas, isso acaba ajudando muito no aspecto da observância do investidor em relação àquele ativo. Né? Quando chegou o ano 2022 para 2023, que houve a necessidade ali de marcação a mercado, né, dos ativos de crédito privado, nas carteiras dos investidores, eu lembro que teve muita gente que bateu, falou, não, continua na curva, né? Não, acho que eu sempre defendi que, na minha visão, até como gestor de crédito, por que o mercado, né, as assimetrias no mercado. Por que o fundo de renda fixa, crédito privado, ele é obrigado a marcar mercado, e se o investidor comprou o CRI, o CRA da empresa XPTO, tal, não sei o quê, ele pode carregar na curva. Aí vai parecer algo fictício para ele, que ele está ganhando dinheiro, enquanto no fundo ali, que às vezes tem os mesmos papéis, ele está perdendo. Só um contexto, né? Isso foi aquela época que, quando você comprava direto o título, né, e não investia via fundo, só aparecia para você o quanto estava o rendimento ali daquele título, né? Não mostrava o preço dele. O preço dele, isso aí. Seria meio a analogia todo mundo fala que o IPCA, a Belonga tá pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, pô, mas se começar a olhar para a PU só, a PU tá caindo, né? Porque aqui tá abrindo, mas todo mundo só fala, nossa, tá cada vez melhor, né? É isso. Né? Então, eu acho que esse pegou uma coisa interessante, né? Porque você entra no site do Tesouro Direto, mostra lá o PU daquela data, né? Então, a sua carteira de título público tinha marcação, o fundo tinha marcação, mas o crédito privado não tinha. Né? E aí, acho que isso era, né, um dos grandes problemas assim, de atrair, né, os investidores, e que muitos continuaram na sua carteira deixando o que a gente chama de marcação na curva, né? Então, o papel paga CDI mais 2, mais 1. Então, todo dia vai marcar lá, CDI mais 1, CDI mais 1, CDI mais 1, CDI mais 1. O que acontece em um determinado momento do tempo? Se o cara precisar sair do papel e o mercado estiver pedindo um valor maior, né, CDI mais 2, mais 3, vai tomar um prejuízo naquele momento. Né? E isso, as pessoas ainda não têm essa familiaridade ali. Né? A pessoa física, principalmente, não tem. E aí, eu acho que
talvez esse primeiro movimento ali para começar a ter achar o preço justo. Segundo ponto, daqui para frente, pegando ali da pergunta, em algum determinado momento do tempo, né, as empresas vão ter que começar a pagar essas dívidas. E aí que você começa a ter que observar mais de perto, assim, ela está pagando, ela renegociou, como que está esse comportamento? Se você vai ter, uma começou a dar problema, 2, 3, acho que mínimo um sinal amarelo vai surgir. Né? O movimento que a gente está vendo agora, por exemplo, nos últimos meses de Fiagro, né? As empresas começaram a pedir muita RJ, o pessoal começou a ficar mais atento. E aí é aquela história, você aprende pela dor, não pelo amor. Né? Então, doeu. Então, tem que prestar mais atenção nisso, tem que ver tal coisa. É normal, você falou, é ciclo, né? É cíclico a história. Tem altos. Até porque o acerto é um péssimo professor, né? Nem o acerto, né? Porque no mercado, às vezes, você pode ganhar errando, né? Mas o lucro é um péssimo professor no mercado. É isso, né? Mas eu lembro que eu tive um dos primeiros chefes meus no mercado, ele perguntou para mim, falou, o que você faz de investimento? Eu falei, cara, não tem nem dinheiro para investir. Aí, na época, tinha ações da Varig. Olha só. Falei, cara, compra aí, o que você acha de ação? Aí eu compro alguma coisa. Eu falei, puta, Varig, dava pra comprar, né? Salário de estagiário, tristeza, né? Até hoje. Aí você pega, começava a comprar, cara. Você perdia dinheiro, você ficava muito bravo. Aí, mas você ia aprendendo, né? Não adianta, você tem que perder no bolso, sentir no seu bolso. Então, beleza, você já sabe como que a coisa funciona. Então, acho que o momento que a gente vai passando, né? De fato, é um momento que daqui para frente, mais informação, mais relatório, mais cobertura em relação aos ativos. Cara, volta 5 anos atrás. Não tinha em nenhum lugar informação quase de papel, de renda fixa. Você comprava e é isso. O que está acontecendo com a empresa? Se ela está bem, está mal? Ninguém sabia. Hoje em dia não, hoje em dia você já vê várias casas com relatório daquele ativo, né, que está acontecendo, preço de secundário, e isso vai, de fato, promovendo, né, mais liquidez, mais conhecimento, e a coisa tende a se estabilizar em um determinado momento. E com o chapéu de um investidor profissional, um momento como esse, é bom porque você pode aproveitar oportunidades de gente que veio só pela euforia? Ou não é bom porque o excesso de iniciante pode até atrapalhar a fazer um movimento? Meio que aquela história de o jogador de pôquer profissional, às vezes quando enfrenta um amador até perde porque não consegue ler o que o cara tá fazendo, enfim, os movimentos são mais aleatórios. E como é que fica para quem já tem vivência e experiência no mercado ver um amadurecimento do mercado de crédito, né? Cara, eu acho assim, é positivo, entendeu? Como investidor profissional, é muito positivo, porque você acaba conseguindo separar mais o joio do trigo. O que é uma oferta ali que você olha e fala, putz, não vou entrar, deixa isso aqui. E o que de fato é uma oferta boa? Isso aqui o prêmio está adequado, a garantia está adequada, né? Então, eu acho que o momento atual, ele permite fazer essas distinções. Chega uma operação para você, tem aqui CDI careca, clean, 5 anos, né? Outra te parece, olha, eu tô pagando o CDI mais 4, 3, 5, sei lá, com garantia, tá? É mais fácil você escolher, né? Por que você está pagando tanto mais? Tô pagando porque às vezes eu sou um novo entrante no mercado, né? Quero testar o mercado de capitais. Esse momento de certa euforia faz com que as próprias empresas procurem o mercado,
né? Deixem, fala, não vou ficar tomando só crédito no banco, capital de giro, conta garantida e tudo mais. Não, vou para o mercado de capitais. Então, favorece que as empresas tenham interesse. E aí, quando ela vai bater na sua porta, você fala, pera um pouquinho, cara. Cara, você está entrando agora no jogo. O jogo funciona assim. E você tem que pagar um certo prêmio. E aí você consegue fazer operações boas. Operações com garantia, operações com spread. Então, o copo meio cheio, né, nesse momento, e aquelas oportunidades que você observa, e esses momentos são fantásticos. É a história do... Se alguém tá chorando, alguém tá ganhando dinheiro vendendo lenço. Né? Então, a hora que tem muita gente emitindo a CDI careca, IPCA, AB, sem prêmio, sem nada, B mais zero, qualquer coisinha. Não, pera um pouquinho. Aqui eu tenho outra coisa. Aqui eu tenho um outro ativo. E aí você vai, inclusive, demonstrando para o seu investidor, lá do seu fundo, ó, fiz isso, tenho mais diligência, né? Não vou ficar só olhando a questão da demonstração financeira da companhia. Tem alguns detalhes que aí é o legal da história. Aqueles momentos em que o gestor de crédito ele vai dormir, põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, tá gostoso ainda. Fala, não, pô, mesmo se der errado, ainda tem uma porrada de garantia, se não tô clean, né? Tem esse dia a dia ali que pra gente é bom. Mário, dá para fazer algum paralelo com essa evolução e o crescimento do mercado de crédito com o que a gente viu no mercado de fundos imobiliários, que você pegou lá no início, né? Até queria que você contasse um pouco de como é que foi quando tudo era mato nos fundos imobiliários, e hoje a gente tem, acho que é uma das classes com mais número de investidores, pessoa física na B3, é um mercado bem mais maduro do que era, com mais cobertura do que era, mas dá para fazer um paralelo do amadurecimento que passou a indústria de fundos imobiliários com o que a gente pode ver no mercado de crédito? Acho que dá, principalmente porque a gente pega num aspecto informacional, né? Então, você imagina que quando a gente começou ali as primeiras ofertas de fundo imobiliário, eu lembro que a gente fazia parte do primeiro grupo ali da Ambima de gestores da comissão de fundos imobiliários. Sim, era 5, 6 pessoas. Não tinham essa quantidade de gestores. Era todo mundo ali. Até uns dias atrás a gente se encontrou marcando almoço, assim, para reviver o mato alto, né? E aí, acho que uma das coisas que mais permitiu o crescimento da evolução de fundo imobiliário foi justamente a disponibilização de informações a respeito do produto. Eu lembro que a gente estruturei, né, o BBPO 11, que agora é o TIVT 11, né, tá natível. A gente foi a primeira vez que um fundo tinha quase 50 mil investidores. Não existia isso no mercado, né? Foi na época da maior oferta de fundo, 1,6 bi de reais, 10 bi de demanda. Foi, de fato, uma mudança significativa. O mercado que tinha 50 mil investidores, no dia para a noite, passou a 100 mil investidores, dobrou o tamanho. É engraçado quando você pega o relatório lá da B3 mensal, informe mensal, ele pega o gráfico histórico, aí tem lá 2010, 2011, aí dá uma porradinha para cima, né? Hoje tá 3 milhões de CPFs. Mas esse primeiro movimento fez até na época a gente parar e falar, pô, mas como é que uma gestora, o Votorantim, a gestora da Votorantim era uma gestora meio quase independente, assim, né? Porque a gente não tinha rede de agências, as coisas. Como é que a gente vai atender 50 mil pessoas? Do nada, assim, né? Num dia. Você ganhou 50 mil investidores. E aí veio uma discussão interna nossa de começar a fazer relatório mensal. Não existia relatório mensal de fundo imobiliário. Você só era obrigado a divulgar informações semestralmente. Vocês sabiam que poderia chegar a ter 50 mil investidores? A gente achava que ia ter bastante, mas assim, a demanda que foi, o rateio que aconteceu, foi uma coisa de louco, né? Então, não estava
tudo preparado para isso. Mas a gente falou, a gente vai ter que começar a fazer relatório mensal, a gente vai ter que criar um site, como se fosse um site de RI, né? Ter que criar uma área para poder atender essas pessoas. Liga alguém pedindo, eu preciso de um informe de rendimentos. E aí? Né? O que atraiu tanta gente nessa oferta? Era a falta de produto ou ele tinha um apelo? Ele tinha um apelo que era um contrato de locação com o Banco do Brasil por 10 anos. Então, assim, você estava comprando um risco bebê de 10 anos. Risco isento. De novo, entrando na questão da isenção, né? Então, foi, de fato, um marco ali da indústria naquele momento. E aí, a coisa começou a se popularizar. Né? Então, na mesma época, começou a ter o crescimento da Quineia, que aí né, a turma tinha o Itaú ali como uma fonte de distribuição dos produtos, né? E aí, acho que esse crescimento, né, esses movimentos que foram acontecendo, de novo, trazendo informação para o investidor, isso foi dando confiança para a pessoa investir, né? Colocar o seu recurso naquilo. No mundo de crédito, fazendo esse paralelo, para mim é uma coisa muito parecida. À medida que você começa a ter preço, à medida que você começa a ter acompanhamento, né, o regime informacional das informações de securitização disponíveis, isso vai permitindo que a coisa vai caminhando, né? Vai se desenvolvendo. Né? Você pega as informações que existiam. Eu lembro que era imagina, por exemplo, você pegar e vou fazer um CRI, né? A gente tinha montado um fundo de CRI, nos principais produtos nossos lá. Imagina se montar um fundo de CRI, comprei o CRI, mas e aí? Que tem como que tá na carteira, como que isso andou, como que isso... não preciso ficar informando. Eu falei, não, mas eu preciso saber. Né? Aí a gente meio que mandava uma planilha para a securitizadora, e aí me preenchia, ia acompanhando os créditos, se entrava, se não entrava, como funcionava, aquela coisa toda. Excel. Sistema, sabe? Nada, Excelzão ali, olhava, recebia todo mês, tinha que encher o saco, porque não era uma coisa obrigatória, então você tinha que bater na porta, me manda, querendo informação, né? No nosso caso, aí quando, é por isso que eu falo que às vezes essas operações de crédito, você olhar, né, assim, você tá próximo da empresa, ia lá, visitava a obra, ia no stand de venda. Que eu cansei de encher o saco de corretor de imóvel, porque assim, eu ia no stand fazer de conta que ia comprar um apartamento pra ver se tava vendendo ou não, né? Minha esposa ia junto, aí ficava brava que eu passava o celular dela, não o meu, aí o cara ficava ligando toda hora. Vocês também inventavam um personagem, assim, tipo, trocava o nome, falavam, não, era piloto de kart. Dava uma, imagina. Então, e você deixa, né? Então, acho que é um pouco trazendo, né, essa evolução do mercado de fundo imobiliário para o mercado de crédito. Isso, para mim, vão sendo algumas barreiras que vão se quebrando. As pessoas vão aprendendo ali, né, nesse dia a dia. Tá. Pergunta direta e reta, com base em tudo que você já falou nessa primeira parte. O investidor, ele está preparado para entender o que é o risco de um FDIC, por exemplo? Porque, pegando os casos dos CRIs e CRAs, acho que já aconteceram alguns episódios que já ajudam um pouco a entender, até a evolução das normas e a regulamentação ajuda um pouco, mas tem também um pouco os assessores já trabalhando, explicando, enfim, já é um produto muito comentado no mercado. Então ajuda já a democratizar o conhecimento. Os FDICs, eu não sei se é tão óbvio assim, tão fácil assim de explicar. Você acha que os investidores já sabem o que é, os assessores, a indústria já entende bem esse produto ou ainda precisa passar por uma educação? Precisa passar uma educação, sem dúvida, sim. Você vai chegar com uma coisa
antiga, mais nova ali, né? Na carteira do cara. Fala, o que é isso? Como isso funciona? Cota subordinada? Porque uma coisa é o CRI, caraca, embora possa ter CRI sênior subordinado, Sim. ninguém faz, tá? Cota subordinada, minha garantia é que tem uma subordinação de 10, 15, 20%, 30%. O que é isso? Né? Como é que funciona? Então, acho que tem essa educação, seja para o assessor, seja para o investidor, que precisa acontecer, né? Mesmo as próprias plataformas, quando você olha, ainda são plataformas que, na parte do crédito, de fato, fica focado só no certificado de recebíveis, né? Seja o CRI, seja o CRA. E beleza, é o que tá certo, é produto que existia, mas para botar na ponta, né, acho que as primeiras ofertas na ponta do varejo vai ter um trabalho. É a história de cortar mato alto de novo. Você vai chegar e falar, não, ó, compra aqui, acredita em mim. Pera um pouquinho, né? Como que isso funciona? Como que é? Então é um trabalho ali que vai durar algum tempo. Todo mundo vai emitir, vai ganhar dinheiro, vai ficar feliz. Não funciona assim. Eu te perguntei por 2 motivos. O primeiro foi que meu primeiro emprego no mercado, primeiro emprego na vida, né? Foi num FDIC. Eu tinha uma dificuldade enorme de explicar para as pessoas o que eu faço? O que eu fazia. Você faz? Eu trabalhei no back-office da Ideal Invest, que fazia os FDICs dos créditos do programa Pra Valer, que era um programa como se fosse o FIES privado. E hoje está até, acho que foi para o Itaú, né? Enfim, na época eu calculava as cotas dos FDICs, né, que tinham... Aí perguntavam, mas eu posso investir? Mas qual a diferença desse? Eu falei, caramba, peraí. Perguntar pro meu chefe, depois eu volto aqui. Mas era 2008, era essa época, né? Então não era um produto tão fácil de explicar. O segundo motivo que eu fiz essa pergunta, e já que você falou de educar as pessoas, queria que você... Olha lá, talvez eu te derrube do cavalo aí, mas queria que você explicasse um pouco, desse uma explicação de como é um FDIC, como funciona, mas pegando como exemplo o que vocês montaram para o Palmeiras lá na época, na gestão do Paulo Nobre, quando fizeram o FDIC lá que ajudou lá a reestruturar o Palmeiras. Consegue? Eu te botei numa cilada. Não, consigo. Até porque eu falo todos os fundos que eu fiz, eu acho que esse daí foi um dos mais legais. Até pelo fato de ser palmeirense. Ser palmeirense, que maravilha. Então, sabe que você ia na reunião, na academia com gosto, né? Você vai, povo no cliente, fala, que legal que você vai nesse cliente, né? Mas pensa, qual que é a lógica, né? Toda vez que você faz uma dívida, você tem um credor, um devedor. Caso do Palmeiras era o devedor e o Paulo, na época, era o credor. Por quê? Porque o Paulo emprestou dinheiro para o Palmeiras. Ponto. Toda vez que você empresta esse dinheiro, então você tem um título de dívida. O que o FDIC ele faz? Ele compra essa dívida. E aí, quando o Palmeiras fosse pagar, ao invés dele pagar para o Paulo Nobre, ele pagaria para o FDIC. E aí, o cotista do FDIC, né, que fez o aporte, comprou as cotas desse fundo, vai receber lá na frente esse dinheiro. Então, é aquela lógica aí dentro desse processo de dívida, né? Então, o Paulo tinha expectativa de receber tantos reais do Palmeiras, ele pegou, colocou esse ativo dentro do fundo, e aí, lá na data de vencimento, o Palmeiras ia pagando o fundo. Geralmente, não foi o caso dessa operação em si, geralmente existe um diferencial de preço entre o valor que o Paulo teria que receber para o valor que o FDIC pagou, porque afinal de contas o dinheiro tem um preço no decorrer do tempo. No caso, na época, como o próprio Paulo era o cotista do fundo, não teve essa
essa diferenciação aqui, né, do preço. Mas no fundo normal isso acontece. No caso lá do Palmeiras, especificamente, como que era o fluxo para pagar? O que era a garantia da operação? A garantia da operação era os contratos que eram os recebíveis, todos os recebíveis do time, do clube. Então, contrato de TV, contrato de TV por assinatura, bilheteria, tudo caía numa conta e 10% desta receita ia para o fundo para fazer amortização. Uhum. Qual que era a importância disso quando você tira da figura da pessoa física e passa para um fundo e tudo mais? O fundo, como eu comentei antes, tem auditoria, você tem a CVM, você tem a Ambima, você tem administrador, você tem custodiante, você tem gestor, acompanhando esse trabalho. Então não era se acontecesse alguma coisa no meio do caminho, não era a pessoa física do Paulo Nobre que ia cobrar o clube, não. Você tinha um fundo que ia bater lá na porta, ia fazer o processo e tudo mais. O fundo acompanhava a auditoria em cima disso. Então, a gente ia lá, pegava os relatórios, o que entrou, o que não entrou, se de fato 10% da receita passou por lá, tudo mais. Então, isso vai fazendo com que, no decorrer do tempo, esse investimento que o cotista fez no fundo, ele vai sendo pago. Né? Então, vai lá, todo mês, no caso aqui era mensal, todo mês pingava na conta um determinado valor e essa dívida, vamos supor, de 1.000, ia se reduzindo até chegar a 0. Tá, então, pegando nesse exemplo, o cotista, ele aplica o dinheiro, aí ele já sabe qual vai ser a periodicidade do pagamento, o valor ele também já sabe. Sim. E até a duração. A minha dúvida é, e se o Palmeiras não fizesse esse pagamento, esses 10%, ou simplesmente não entrou dinheiro, o Palmeiras não tem como dar esses 10%? Como é que esse cotista, ele toma o prejuízo? Como é que fica Aí varia de acordo com cada fundo. Uhum. Né? Nesse caso, tinha alguns triggers que aí você ia lá e executar o clube, ia cobrar judicialmente, ia, né, fazer todo o processo. Por quê? Porque o cotista não ia receber. Uhum. Default. Pô, acabou. Né? Como qualquer dívida ali, não pagou, default, o cotista toma o prejuízo e vai embora. O que a gente tem que observar é o quê? O que tem de garantia. No caso do Palmeiras, na época, os recebíveis ali, eles funcionavam não necessariamente como uma garantia, mas funcionavam como uma passagem de dinheiro pela conta. Né? É um detalhezinho meio juridiquês aqui quase. Porque o que acontece? Para que aquele, por exemplo, o contrato de transmissão de jogos, para aquele contrato servir como uma garantia de fato, a emissora ela tem que anuir. Fala, olha, eu confirmo que pode usar como garantia. Eu vou te pagar, beleza. Só que na época, a emissora não quis assinar. Não quis. Tinha suas razões. Eu e o Luciano, a gente foi até algumas vezes no Rio, lá, explicar, conversar, bater, vou ver, te ligo, e vai de novo. Mas, enfim, e aí a gente acabou criando essa saída de, inclusive, tudo tem que passar na conta. Se a gente observa que alguma coisa não passou na conta, é vencimento antecipado, a gente vai cobrar judicialmente. Essa era a lógica no momento. Mas se você pega um fundo que não fosse esse, o sacado, né, o devedor, ele vai ter a ciência de que ele tem que pagar na conta lá do fundo, né? Ele fala, ok, eu vou pagar na conta lá do fundo, e aí a obrigação dele é essa. Se não pagar, o fundo vai lá, aciona, bate na porta e fala, meu, acredita aqui. Uhum. Né? Então, esse foi muito um mecanismo de como funciona, né? O fundo. E o que cabe ao gestor?
né? Parece que é uma coisa meio automática, assim, né? O que cabe ao gestor? O gestor cabe justamente fazer essas seleções desses papéis que vão entrando dentro do fundo, né? E depois, o acompanhamento. Então, quando você pega fundos que sejam, por exemplo, multicedentes e multissacados, ou seja, você tem várias empresas que te podem ceder os ativos e você tem vários sacados, né, vários devedores que vão te pagar, a lógica que você tem que observar é qual que é a política de crédito que esse cara está fazendo, né, a função do gestor, definir de fato a política, quais são os triggers certinho ali. Tá, só fiquei com uma dúvida nessa explicação que você falou que o gestor tem que fazer a seleção. Aí já saindo do exemplo do fundo do Palmeiras, porque nesse caso era só uma única... só a dívida que o Paulo Nobre emprestou para o Palmeiras, né? Mas o FDIC, ele continua existindo? Quer dizer, o gestor, ele pode fazer outras seleções ou ele nasce com um propósito específico de, não, esse é um FDIC que vai pegar as dívidas aqui do Paulo Nobre, aí tem que criar outro FDIC para outro propósito? Pode ser que você tenha essa situação onde seja um FDIC aberto. Então, a gente chama de FDIC multi-estratégia, que é um FDIC que pode estar na mão do gestor comprar quaisquer tipos de dívida. Por exemplo, a gente tem lá um FDIC que a gente encerrou a oferta agora, FDIC nosso lá na GCB, que a gente compra as dívidas, os créditos, né, que na própria securitizadora nossa, ela estrutura. E aí o meu mandato é aberto. Tem alguns setores que a gente não pode comprar, que é aquelas coisas meio básicas de banco, lotérica, igreja, partido político, aquela lista, há uma certa suspeita de poder acontecer qualquer coisa, mas fora isso, qualquer setor, né? Esse produto especificamente tem essa característica. Agora, você pega, por exemplo, eu comentei lá no início, FDIC da Petrobras. Qual que era a lógica? Aquele FDIC só podia comprar recebíveis cuja Petrobras fosse a devedora. Então, só esse risco ele podia correr, né? Uma certa regra. Aí você vai estabelecendo dentro do regulamento, por exemplo, condições de cessão, critérios de elegibilidade. Então, olha, o determinado tipo de risco, como que funciona, qual que é o limite mínimo, qual que é o limite máximo, não posso ter mais de 1% do mesmo devedor, não posso ter no rating ali, que a Petrobras tinha um rating, né? Dentro desse rating, eu poderia comprar até tantos por cento. Então, esses critérios estão sempre dentro do regulamento do fundo, e aí o investidor vai ter o acesso para saber, faz sentido ou não faz sentido. Né? Então, funciona dessa forma. Pô, entendi. Deu para esclarecer bem, então. Então tá, já passamos sobre FDICs, já passamos sobre o momento do mercado de crédito, já falamos sobre esse parênteses aí da história do Paulo Nobre, e a gente falou de fundos imobiliários, mas não falou muito do momento atual, né? Você continua acompanhando fundos imobiliários? Como é que tá a sua cabeça para esse mercado? Assim, já aproveitando, porque é um mercado que a gente acompanha muito pouco aqui no Market Makers, e a gente sabe que tem uma demanda enorme de pessoas sedentas por explicações sobre esse mundo. Vamos lá. O mercado, né, de fundo imobiliário, quando a gente olha, no Brasil, só uma coisa, no Brasil a gente nunca cria grande, né? A gente vai copiando, vai adaptando aqui a nossa jabuticaba, né? O mercado de fundo imobiliário aqui também foi uma adaptação que a gente trouxe e tá indo, tá caminhando, precisa de algum ajuste aqui e acolá, mas eu tenho uma tese que tese não, foi inclusive tema uma parte da minha dissertação. Na época da minha dissertação de mestrado, por exemplo, não existia nada, não existia literatura de fundo imobiliário, não tem ideia. Mas uma coisa que eu percebi fazendo os estudos o brasileiro ele gosta de imóveis, né? A gente tem essa herança de sonho da casa própria, né? Os nossos pais, até por uma questão de inflação e tudo mais, faziam uma poupança comprando
um apartamento, eu comprava casinha, então a gente tem uma certa familiaridade com isso. Todo mundo já fez, ou já teve, eu conheço alguém que fez um contratinho de locação, que é inquilino, não paga. Então, isso ajuda, né? Quando você olha o foco de investimento do produto. E por que eu falo isso? Porque eu acho que no final do dia, um mercado que tende a continuar crescendo. Existe um déficit habitacional gigante, existe uma demanda novamente por exemplo, áreas corporativas, você tem uma demanda por galpões, tem demandas de shoppings, tem várias frentes relacionadas no mercado imobiliário que podem ser contempladas dentro do FDIC, dentro do fundo imobiliário. Então, até, por exemplo, existe um fundo imobiliário de cemitério, né? Então, ver como que é a versatilidade, né, em relação a esse produto. Então, quando você olha para frente, fala, isso aqui vai continuar crescendo sem sombra de dúvidas. O que acontece? Que existe sempre aquela questão de uma correlação do preço do fundo imobiliário com a curva de juros, né? Então, à medida que você tem uma taxa subindo, a demanda pelo fundo vai cair, porque você tem um aluguel e o cara vai ficar olhando dividend yield. Que, na minha opinião, é um dos grandes problemas, no final das contas, quando você fala do investidor que está dentro desse segmento, que ele fica olhando mais só o aluguel que ele vai receber, o dividend yield que ele vai receber, do que efetivamente o ativo que está lá, né? Como se, às vezes, fizesse essa precificação, você fala, cara, o metro quadrado desse prédio tá muito barato, então, assim, preciso comprar esse papel aqui, porque não é esse preço. Eu mesmo, na minha carteira, tem uns lá que fala, cara, não paga dividendo e tal, mas você olha o ativo e você fala, o ativo não é esse preço dele, né? Eu até, só aproveitar, fazer um comentário sobre isso, né? Que eu acho que o investidor se acostumou a pensar desse jeito, mas aí também vai um pouco da culpa, entre aspas, também da indústria, Sim. que pelo fato do investidor olhar muito para isso, criou-se a ideia do rendimento mensal. Então, isso ajudou a treinar o cérebro do investidor a não olhar muito para o que tem dentro do cesto e mais para qual percentual do que ele vai receber. E você sabe que é muito louco isso, né? Porque no final das contas, muita gente ainda acaba comprando. Você teve agora em São Paulo uma febre de estúdio. Aqui, você pega aqui em São Paulo, tem prédio de estúdio, todo lugar estão construindo. Invista aqui, né? Não, beleza. Mas assim, ele vai colocar o dinheiro lá, sem problema nenhum, né? No estúdio. Vai pagar cartório, vai pagar não sei o que, vai pagar, né? Mobiliar, vai botar no Airbnb. Aí vai ter mês que vai receber, vai ter mês que não vai receber, vai ter mês que o cara quebrou a TV, vai ter que esperar o seguro para chegar a TV nova. Né? Então, assim, as pessoas de fato fazem essa conta, né? O yield daquele investimento que tá fazendo. E tá todo mundo aí. Né? Vira e mexe, você tá andando no farol, tem gente te entregando folhetim de estúdio em São Paulo. Invista conosco. Faz a conta. E aí o que eu falo do fundo imobiliário aqui, que eu acho muito legal, assim, para mim, sou um fã, estudo pra caramba isso, né? Gosto bastante. Falo, cara, se você quer sair da sua cota, senta no home broker, vender 10 cotas de, sei lá, 11. Põe lá, acabou. Paga lá a taxa de corretagem, às vezes até você tem um bom relacionamento na corretora, não pagou nada lá, ali vendeu, saiu do risco. Quer entrar? Vai lá, compra. Eu acho que a hora que as pessoas começarem ainda a perceber essa facilidade, esse modo de estar exposto no setor imobiliário, de uma forma muito mais fácil, muito mais simples ali de colocar o recurso, cara, isso aqui vai cada vez crescendo. Né? E não só do lado do tijolo, do equity, mas mesmo do lado da dívida.
né? Então, o grande crescimento que você teve da indústria de fundos imobiliários, né, se você pegar nos últimos anos, foi justamente de fundos de dívida, fundos de CRI, fundos que compram CRI. E aí o fundo está comprando CRI, ele está fomentando justamente dívida dentro desse setor imobiliário, que é a galera que está construindo. A gente observa muito a necessidade de capital que as incorporadoras, sejam pequenas, médias, grandes, têm. Você olha, por exemplo, uma notícia que saiu recentemente em relação à Caixa Econômica, que vai fazer até uma emissão de CRI gigante. Por quê? Porque a poupança já não está suprindo, né, a necessidade. E pensa isso para os bancos, para os outros bancos também funciona a mesma coisa, né? Não tem mais contas de poupança, que ainda tem muito dinheiro, mas assim, não tem tanto mais para poder estar acompanhando o crescimento desse segmento. E aí, não tirando a questão de estudo, você pega médio, alto padrão também, tá cheio de gente construindo, tá cheio de projetos, mas pega aqui em São Paulo, vai em Pinheiros, caótico. O escritório de vocês fica ali no Brooklyn, né? Não, também, cara, você anda ali, hoje mesmo eu tava olhando da minha janela, da minha sala, tava olhando assim, me dá, se pega, lançamento, tiozinho enfiando o papel lá. Eu acho que isso é karma com você, que você ficou enchendo tanto saco de corretor de imóvel, que agora ali no Brooklyn não tem onde toda hora. Você Você sai do restaurante, ali tem alguém você vai visitar? Fala, não, vou, depois eu apareço. Mas acho que essa ligação do brasileiro, especificamente com o setor imobiliário, a familiaridade que ele tem com isso, o potencial que você tenha aqui, né, de fazer outras teses por causa das demandas que existem. Cara, isso vai fazer com que, de fato, essa indústria continue caminhando. Tenho 2 perguntas sobre isso. A primeira, aí acho que com o chapéu de investidor profissional, institucional, por que o fundo imobiliário é um produto que não caiu nas graças do institucional, no sentido de gestores de fundos que poderiam investir em fundos imobiliários. Tirando lá o período pré-pandemia, que era um momento que acho que estava essa euforia que a gente está vendo com crédito, a gente via com o mercado de ações, e eu lembro de conversar com alguns gestores que estavam comprando também alguns fundos imobiliários. Mas tirando aquela época, eu não lembro de conversar com algum gestor que faz uma alocação, um stock picking de fundos imobiliários ali. Por que você acha que é um produto que está muito mais para o varejo, para a pessoa física, do que para o institucional? Ou ele é para ser isso mesmo? Eu acho que tem 2 coisas, né? Outra peculiaridade nossa aqui no Brasil, né? Mesmo no mercado de equities, os institucionais, e aí eu colocava institucionais, fundos de pensão, efetivamente, são os grandes alocadores ali, né, nas ofertas, né? Tem todo um trabalho em cima desses caras muito forte. E não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Pega os Estados Unidos, a mesma coisa, né? Canadá, a mesma coisa. Os pension funds são, né, os grandes movimentadores ali do mercado de capitais. Só que aqui no Brasil, você ainda não teve este movimento. Até tem uma tentativa, né, aí da Previc em relação a isso, que proibiu as alocações dos fundos de pensão em imóveis diretamente, que eles tinham que colocar isso dentro de fundos imobiliários, mas isso ainda não andou, não caminhou. Então, acho que tem essa necessidade deste tipo de investidor entrando para, de fato, dar essa alavancada, né? Então, tem esse momento. O segundo é aquilo assim, a pessoa física, varejo, mesmo o private ali, né, dentro, se você olhar as carteiras recomendadas de wealth, sempre tem uma parcela de fundos imobiliários, né, ali até 5%, mais ou menos. Eles acabam sendo mais incentivados a fazer essas alocações, de novo, a isenção, né? Então, você tem a isenção no seu rendimento, e na hora que você faz a conta,
de quanto que você teria que pagar de tributo dentro, se tiver um apartamento e ter que pagar o aluguel, imagina, você pegou um aluguel na física, você paga 27,5%. Então, tipo, um terço da sua renda vai pro saco. No fundo imobiliário, não. No fundo imobiliário, você vai pagar lá a taxa de administração, gestão, beleza, ok, mas pingou na sua conta líquido. Então, acho que isso vai fazendo com que as pessoas físicas, de fato, que aproveitam esse movimento, né? Que vão demonstrando interesse, vão sabendo. E aí, pegando um pouco de história, né? Antigamente, não tanto tempo atrás, mas 15 anos atrás, né? 14, 13 anos atrás, cara, não existia influencer, né? Não existia blogs. E aí, os blogueiros é que começaram também a fazer essa difusão dos assuntos relacionados a fundos imobiliários, né? Começou a ter uma participação mais ativa em relação às assembleias, a ir nas assembleias. Não sei se você falou que trabalhou já em gestora também. Na assembleia de fundo, geralmente, não aparece um ser. Não vem. Até que você tem que. Agora, inclusive, um tempo atrás, você me até autorizou. Falou: meu, você tem uma assembleia de aprovação de contas ordinária. Você não. Se o cara não apareceu, não tiver ressalva, não tiver nada, tá aprovado. Porque ninguém aparece. Não, é fundo imobiliário? Cara, toda assembleia de fundo que eu já fui gestor, sempre aparece alguém. Dos mais variados motivos. Mas as pessoas iam. Né? Tem a pessoa física, ela se identifica com aquilo, com tijolo. Eu lembro uma vez no fundo do BBPO, na época, um dos ativos nossos, né, era um prédio, Banco do Brasil e tal, e aí um investidor foi na agência e viu que o piso estava trincado. Ele tirou uma foto e mandou pra gente, falando que o locatário não estava cuidando do imóvel dele. Entendeu? Assim, as pessoas, elas, né, se identificam com aquilo. Né, e o fundo imobiliário, ele traz uma sensação maior de pertencimento do que das ações. Eu já vi gente falando, não, eu sou sócio aqui do Itaú, ó, tenho ação do Itaú. Mas é óbvio que a sensação de pertencimento quando você é acionista de uma empresa, sendo um investidor pessoa física, ela é bem menor, né? Tendo em vista o tamanho da empresa versus o quanto você tem, né? Nos fundos imobiliários você acaba sentindo um pouco mais parte daquilo. Né? E à medida que você participa na assembleia, você discute, conhece um outro investidor, daí troca ideia. Você alocou aonde? Aloco nesse. Esse daqui eu não gosto muito. E a coisa vai saindo. Então, assim, é um produto, respondendo no final, é um produto de pessoa física, né? Aqui no Brasil. Lá fora não, é outra história. Mas aqui, as pessoas têm isso. Esse apego. Né? Passa, olha, eu tenho uma partezinha disso aqui. Vai no shopping. Né? Tem uma parte desse shopping. E aí vai. A outra pergunta aí você só mencionou em alguns momentos da conversa sobre fiagros. É um mercado que você acompanha? Vocês têm algum investimento em fiagro? Como é que vocês estão acompanhando esse mercado? Vamos lá. Hoje eu não tenho um veículo fiagro, né, mas a gente tem os CRAs, a gente acompanha isso dentro da carteira também dos nossos clientes da consultoria. E quando você olha, né, setor agro, a gente tem que lembrar o seguinte, né, o setor agro, acho que a última parcial que eu lembro corresponde a quase 22% do PIB. Nenhum setor com tanta representatividade assim tem que ficar de fora do mercado de capitais, na minha visão. Não dá para 22% do PIB tem que ser financiado apenas tão somente com plano safra, com dívida no Banco do Brasil. Não dá, assim, não tem dinheiro, né, suficiente para isso. Então, acho que lá atrás, quando teve, né,
promulgação da lei, instituindo o FIAGRO e tudo, depois a CVM foi lá, regulamentou. Foi um baita de um avanço, porque as pessoas elas conseguiam começar a ter contato com o mercado agro via os CRAs, mas não tinha um veículo que conseguisse montar uma carteira de CRAs, por exemplo, né? Ou mesmo comprar fazendas. Então, como que você consegue fazer um fundo agro, um fundo para comprar fazendas? E você tem uma demanda grande hoje por isso, assim, olha, eu quero alguém que financie a compra da fazenda, eu vou fazer o arrendamento, né, da terra e tudo mais. Acho que o FIAGRO ele foi permitindo esse tipo, né, de alocação de capital por parte dos investidores. Então, de um lado, o investidor começou a querer entender mais esse setor, né? Deixou de ser apenas uma coisa, não, é distante, é longe, não, o cara aqui de São Paulo, pô, vou ver a soja no Mato Grosso do Sul. Acho que não, isso foi permitindo que as pessoas fossem chegando nesse tipo de segmento. E pro produtor, pro distribuidor de insumos e tudo mais, eles foram aprendendo também que existe um outro mercado que eles podem se financiar, que é o mercado de capitais. Né? Que tem um veículo que é listado, um veículo que está na bolsa, um veículo... Então, pô, legal isso daqui, né? Mas existe, embora o mercado cresceu, existe ainda um espaço gigante para a coisa amadurecer. E por quê? Cara, produtor padrão, assim, né? Tirando os grandes, mas uma agricultura onde ainda está tudo na pessoa física, né? Tanto a terra, o trator, tá tudo na física. Por quê? Porque a gente tem um incentivo tributário de novo a manter as coisas na pessoa física. Agora os produtores começaram a falar, poxa, para ter acesso a essa linha precisa estar numa PJ. E aí você vê vários produtores começando essa migração, mas até migrar, até passar terra, georreferenciamento, tem um monte de coisa, né? Tá na PJ, começa a fazer balanço, começa a auditar, e assim vai. Ainda tem uma estrada gigante pela frente para ser percorrida, para que seja uma operação mais segura. No imobiliário, a coisa foi mais rápida, porque quando começou esse crescimento, você já tinha as estruturas de alienação fiduciária, patrimônio de afetação, alguns itens que garantiam a segurança daquele investimento. No agro ainda não. Né? No agro ainda você tem esse aprendizado que a gente está passando. Então, algumas decisões até do judiciário, até dos últimos problemas de RJ, falando que, por exemplo, você não pode executar... O produtor deu a fazenda como garantia. Você não pode executar a garantia porque aquilo é um bem essencial para o produtor, então você tem uma garantia, mas não tem a garantia. Então, você tem que ir lá no judiciário, explicar para ele, entender e tal. E aí, judiciário no Brasil, né? Primeira instância, segunda instância, embargo, não sei o quê, sobe, desce, vai, voltou, pediu. Tem aí alguns... É um amadurecimento. Sim, um amadurecimento mas que não é só do investidor. Não né? é só do investidor, é do sistema como um todo. Uhum. Por isso que eu acho que tem um grande potencial, dado a percentual do PIB, que é esse setor, porém... Isso vai demorar ainda mais para amadurecer. Uhum. Mário, a gente falou sobre muita coisa aqui, mas a gente não falou muito de Brasil. Não sei o quanto vocês levam aí com você com o chapéu de CEO. Queria que você contasse um pouco dos planos da GCB com base nesse cenário, o quanto que aí fazendo o trade da empresa mesmo, né? Mas como é que isso, de certa forma, vai afetando os seus planos, né? Como você falou, você tem uma história longa no mercado, mas nova na GCB, né? Então, como é que está sendo essa fase e o que você imagina aí para a empresa, olhando para esse cenário que está se desenhando no Brasil?
Não, legal. Aí pode ser uma resposta meio CEO / gestor de mercado Gestor também. e tudo mais. Assim, o que a gente vê dentro, né, da GCB? Eu cuido da parte, eu brinco que é da parte dos investimentos tradicionais ali, né? Então, fundos, CRIs, CRAs, alocação, consultoria, assessoria, né? A gente tem todo esse bolo aqui de investimentos mais tradicionais que Uhum. fica lá comigo. Para esse setor, né, para esse mundo, o que a gente observa? Que existe uma parte grande que é um rouba-monte. Então, assim, o cara vai tirar o dinheiro do fundo dele, da gestora A, vai mandar pra gente, o cara vai fazer a ST, vai tirar o dinheiro lá da XP, vai mandar para nós. Então tem essa parte de rouba-monte. Enquanto a gente não tiver uma nova onda de crescimento de riqueza, de geração de riqueza no país, isso aqui é uma coisa que é meio estático. Uhum. Né? Então a gente precisa ter uma onda de geração de riquezas novamente para que esse bolo cresça e aí a gente vai trazendo, né, dinheiros variados aqui para dentro. E aí como que você faz esse modelo de rouba-monte? Na nossa visão é produto e atendimento. Não adianta ter um atendimento fantástico e os produtos serem ruins, não adianta ter produtos muito bons e atendimento ridículo. Então, são os dois pilares que a gente vai atuando muito forte nesse sentido. Falar, ó, preciso ter uma equipe bacana, que atenda bem, que seja técnica, mas que saiba levar essa mensagem, né, pro investidor, falar a língua dele. Acho que cada tipo de investidor é um tipo, né, usa de uma certa linguagem. Então, como você falou, a gente tem um segmento lá chamado GCB Esportes, que faz toda uma parte de educação financeira para jogadores, não somente de futebol, a grande maioria de futebol, mas para outros tipos, outros atletas. E aí a gente tem uma forma de tratar, uma linguagem que é diferente de virar e falar que eu tô tratando com um dentista, com um médico, que também é um outro mundo totalmente diferente. Então, acho que você ter esse atendimento mais personalizado e levar, explicar pro cara certinho o que é. Do lado de produtos, poxa, eu vou fazer produto igual a todo mundo, eu vou criar dentro da gestora um fundo macro Brasil, sendo que você olha a correlação dos fundos macro, são gigante a correlação, correlação para um, entendeu? Você olha alguns casos, então se um vai mal, todo mundo vai mal. Então aí a gente acaba criando produtos mais diferentes. Então, por exemplo, lá na GCB, o que a gente acabou fazendo? A gente criou um fundo quantitativo para poder ter uma alta frequência ali. Então, são pouquíssimos fundos de alta frequência que você tem hoje no mercado. A gente foi montar esse tipo de produto, aproveitando inclusive toda a parte tecnológica que existe lá dentro, para poder levar investimento para os clientes. Foi fazer um FDIC, mas um FDIC onde são operações mais high yield, mas com garantia, com análise nossa, com acompanhamento, chato pra caramba que a gente faz, para poder mostrar, falar, pô, mundo de crédito que a gente atua muito forte nesse sentido, nesse trabalho, nessa forma de lidar com o crédito, né? Então, olhando como um grupo de GCB, essa vertente, a gente está caminhando nesse sentido. E aí, o que a gente espera, de fato, de Brasil ano que vem vai ser um ano ainda taxa alta, tudo caindo ali, segundo, terceiro tri, começa a ter alguns tipos de sinalização, mas um país ainda que precisa destravar algumas coisas, de novo, para gerar riqueza. Né? Não adianta nada só continuar no rouba-monte. E aí, na nossa outra vertente, que é a vertente de ventures, né, que você comentou no início, aqui eu acho que é uma tese muito forte nossa de que os investimentos, eles têm que caminhar, a forma com que você investe, ela tem que caminhar de acordo com as gerações que estão acumulando riqueza. Então, a gente falou muito do fundo imobiliário, né? Acho que por que o fundo imobiliário pegou? Né? Porque
Você olha os investidores, né? São investidores que fizeram riqueza, né? Estavam numa fase de acumulação muito ainda ligado com aquela coisa que o pai tinha casa na praia que alugava, que compravam os apartamentos, porque tinha uma baita uma hiperinflação na década de 80, e aí a forma, né, de reservar valor era comprando imóveis. Isso foi passando para os filhos, e essa galera que foi investindo em fundo imobiliário, foi investindo em CRI, que está acostumada com isso. Porém, você pega essa geração nova, mesmo aqui, né, que a gente acompanha, cara, é cripto, é Bitcoin, é Ethereum, é não sei o quê. Essa linguagem que a galera conhece, e trabalha, e faz. E aí você olha e fala, tá bom, mas como é que a gente atende esse público? Você imagina eu chegar com um prospecto, né? Acho que muita gente aqui nem sabe o que é um prospecto de verdade. Você coloca um desse tamanho, tinha que mandar imprimir, servia de apoio de monitor depois, ninguém ficava lendo aquilo. Para um cara hoje falar, lê aí para você investir no papel. O cara vai te mandar passear, fala, passa depois aqui, né? E aí, o que a gente foi desenvolvendo lá dentro? No nosso caso, na GSB, a gente montou lá a plataforma PeerBR, que é uma tokenizadora. Né? Hoje a gente tem um dos maiores market shares do mercado em relação à tokenizadora dos ativos de renda fixa. Principalmente, então, a gente vai vender CRI, CRA, debênture, nota fiscal, precatório, recebível judicial, por meio de tokenização. Que aí o cara vai lá, muito mais rápido, e utiliza blockchain. Então, se chegar hoje por um investidor lá, 20 anos, 21, 22, 23, tá começando, você fala, blockchain, beleza, o cara sabe, tem um contrato, uma chave dele e tal, que é só dele, que ninguém mais vai ter, né? Vai pegar um investidor mais velho. Você tem que começar primeiro explicando que é um blockchain, né? Então, acho que assim, a gente tá dentro da GCB, desse outro lado, acompanhando essa evolução, né? E a gente começa a perceber que vai tendo aceitação, o pessoal vai indo. Nossa base de investidores cresceu significativamente nos últimos tempos, justamente nessa pegada, nessa onda de estar à frente, de conseguir ofertar o produto de uma forma que os investidores vão entender e vão tranquilamente colocar o recurso lá. E aí o que eu falo, é sempre uma forma diferente. O investimento é o mesmo, você continua investindo no mercado imobiliário, você continua investindo no mercado água, mas a forma com que o produto está chegando na ponta é uma forma diferente. Se você olhar alguns anos atrás, foi o movimento que as plataformas fizeram. Fundo já existia, ação já existia. O acesso que mudou. Mas o acesso mudou. Interessante, não tinha parado para pensar nisso. Então, as plataformas, elas deram acesso a produtos que já existiam, mas para investidores que não tinham esse acesso, o que até trouxe os gestores a querer falar mais e ajudou a criar podcasts como esse. E hoje, a tokenização pode dar um novo acesso a esses produtos. É isso. Desculpa a ignorância, mas a tokenização ela funciona só para os produtos como emissão de dívida ou até cota de fundo também poderia ser tokenizado? Dá para fazer. Isso é gigante, né? Assim, qualquer ativo, inclusive ativos físicos, você consegue vender dessa forma, né? É que no nosso caso, a gente, até por ser uma casa que tem um viés de crédito bastante forte, a gente foi desenvolvendo mais nesse sentido. Mas, por exemplo, nada impede de pegar e fazer de uma empresa, ao invés dela abrir capital via bolsa e tudo mais, aí na frente ela começa a fazer esse trabalho de pegar as ações dela e tokenizar. Tem... eu acho que essa é a lógica que vai acontecendo daqui para frente. Então, e se falou uma coisa interessante quando a gente fala das plataformas, né? Na minha visão, foi graças à existência das plataformas, inclusive, que você teve o aumento de gestores independentes. Sim, com certeza. Né? Porque assim,
Imagina que... É o que deu até também a coragem para os gestores serem independentes. Sim, Porque né? antes, o que era um gestor na fila do pão, né? Nada. Ele era conhecido por um grupo pequeno de grandes investidores, mas não tinha essa notoriedade que tem hoje. E aí, acho que é a coisa que vai passando também, quando você olha nesse atual movimento, né? Então, no nosso caso lá, a gente começou com renda fixa, mas a gente acha que mais para frente vai para ação, vai para papéis de começar a levar, por exemplo, pequenas e médias empresas ao mercado de capitais. Tanto é que a CVM está com uma discussão agora que a gente chama de fácil, que é permitir com que essas pequenas e médias empresas acessem o mercado de capitais sem cumprir todo aquele monte de requisitos. Então, aí você vai juntando essas peças e vai facilitando tanto o acesso da empresa ao capital, quanto o investidor dentro daquela empresa. Né? Então, acho que isso, cara, tá aí. Você imagina 10 anos atrás, não precisa nem muito longe, falar de criptomoeda, Bitcoin, como assim? Eu lembro que eu cheguei a estudar um tempo, uns 3 anos atrás, fazer um fundo imobiliário no metaverso. Que nada mais é de você pegar né, os blockchains lá, não sei o que, e montar, colocar isso dentro de um fundo. Então, o que você tem? Cara, tem uma área no metaverso e tal, né, que tá alugado para não sei quem. Essas coisas são discussões, eu acho que estão na mesa, disruptivas em alguns momentos, e que vai para frente. O próprio Peer, ele foi lançado em 2019. E na época que ele foi lançado como sendo uma plataforma para vender notas fiscais fracionadas. E era esse termo que a gente utilizava. Só depois veio a história de tokens. Tokenizadora. E aí depois veio a discussão na CVM de token ser um valor mobiliário ou não. E aí a CVM fala que o token era um valor mobiliário. Construções. E o legal de estar no mercado há algum tempo, né? Assim, você vai vendo, né? Vendo isso acontecer. E tem gente que morre no caminho, tem gente que ganha muito dinheiro, tem gente que você para e fala, caramba, mano. Puto, conheci esse cara, ele sei lá quem, olha só onde chegou, pô, esse cara já me ligou uma vez pedindo emprego e, pô, agora eu vou pedir emprego para ele. Essas coisas, né? Só para fechar, então, você como que já viu muita coisa acontecer, nascer e acontecer no mercado, que fica, então, de lição para agora tanta coisa nova que está acontecendo e, às vezes, para o investidor um pouco mais ansioso, enfim, que quer ver logo as coisas acontecerem, que conselho você daria, né? Pensando até em todos esses processos e tudo mais, não só para investidor, mas até para empreendedor que está criando algo novo. Enfim, você foi falando de acesso a empresas. A gente fez um episódio aqui recentemente com o pessoal da Before, né, que quer montar uma bolsa de acesso, né? Enfim, que conselho você daria para tanta gente que está não só investidor, mas empreendendo dentro do mercado financeiro? Cara, assim, calma. Sabe? É mais cabeça e menos coração. Faz, acho que uns 2 meses eu escrevi um artigo, tá lá na Investing, que eu peguei a frase do Poderoso Chefão, né? Que o ódio atrapalha o raciocínio. É um Poderoso Chefão 3, que aí tá... Eles estão no helicóptero e tudo, aí o sobrinho vira, né, pro tio e fala, vamos matar, tal. Aí ele dá um tapa no cara e fala, meu, calma, o ódio atrapalha o raciocínio. E assim, a hora que você faz as coisas nos impulsos, né, isso tende a não funcionar. Então, não é porque tá tendo essa onda que, vamos todo mundo, né, vamos investir todo mundo.
a possibilidade que a gente tem hoje de se informar, de fazer um curso, não acho que pega a plataforma de vocês, né? Uma porrada de curso, de lives. Pô, mas não tenho paciência. Falei, cara, quanto tempo a gente fica no trânsito? Vai escutando, não precisa ficar vendo, vai escutando, deixa a pessoa falar, né? Vai se informando. Hoje é muito mais fácil, não precisa parar para ficar lendo um livro, se bem que eu adoro ler livro, mas assim, você não precisa parar, falar, vou parar para... Não, vai audiobook, toca lá e vai acompanhando. Então, assim, vou fazer? Deixa eu me informar. Deixa eu entender aquilo lá, como que a coisa acontece, né? Como que o produto chega na ponta, como que o investidor reage. Tem gente que tem brilhantes ideias, mas assim, às vezes lança no momento errado. Tem muita gente que talvez não lembre aqui do Banco 1. Também, eu lembro que era adolescente quando surgiu o Banco 1, que era uma vertente que o Unibanco criou lá atrás, que não tinha agência. Você recebia o cheque, tudo em casa. Né? Então, cheque, nem teve uma vez que um estagiário nosso perguntou o que é um cheque. Ferrou, né? Mas assim, só que era um momento que não dava para não ter agência. Hoje em dia, a gente tá vendo os movimentos que você tem dos bancos fechando agência. Né? Tudo eletrônico. Mas às vezes tem boas ideias, mas não é para aquele momento. Né? Então, vai empreender, vamos entender o que é. Né? Vai vender para quem? Né? Vai vender gelo para pinguim? Pô, não vai. Então, acho que ter calma no momento de qualquer coisa é fundamental. Esse, para mim, eu gosto muito dessa frase, que o ódio atrapalha o raciocínio por causa disso. Você vai... E aí, a gente vai aprender isso na física, né? Todo mundo comprou ação, todo mundo compra. Tem um papel que eu comprei aí, triste, né? Não, vai voltar, não voltou até hoje. Já limpa da carteira, assume que dói menos, pronto. Você não fica toda vez, você olha todo dia ali na sua carteira, você vê o papel de burro, né? Você fala, puta, o que eu tô fazendo com isso? Não, vou vender. Ah, não, quem sabe volta. Pô, vende. A gente vai aprendendo. Né? Então, acho que essa para mim é um grande ponto. Pô, excelente, muito bom. Muito bom. Gostei desse conselho final, um pouco... Acho que as pessoas têm Você não usou a palavra sorte, mas acho que também entra um pouco dessa variável no meio quando você citou o Banco 1, né? Era uma ótima ideia na época errada, né? Acho que o Malcolm Gladwell ajuda a explicar, né? Para quem leu o Outlier, sabe bem a importância do momento que você nasceu, do local que você nasceu, e às vezes o fator sorte tem muito mais explicação para histórias de sucesso e de fracasso do que o mérito próprio. Mário, papo demais, papo muito bom. Agora vamos para a única parte ensaiada do papo, que é o ping-pong. Quero saber... Ensaiada, só mandou, né? Ali, Eu quero saber o que você lê, o que você ouve, o convidado que você tem para nos indicar. Só lembrando, todos os livros estão em mmakers.com.br/biblioteca. Um livro de mercado, um livro tema livre e o livro para não ler. Então, vamos começar com os livros? Vamos lá. Livro de mercado. Jornada de Banqueiro. Conta a história do Edmond Safra. Putz, eu tô com esse livro há um tempão. Sensacional. Assim, nos últimos livros assim, que eu li, acho que foi de 2023. Agora, faz poucos meses, saiu até em português a versão e tal, mas, cara, é legal que eu falo, mano, uma coisa é ser bancário, outra coisa é ser banqueiro. São duas cabeças totalmente diferentes, são duas formas de atuar totalmente diferentes. A hora que você começa a entender como que é a cabeça de um banqueiro, você fala, pô, é assim que tem que ser, entendeu? Que da hora. Putz, vou furar a fila com esse livro aí. Tô com alguns... Agora eu tô adepto dos dois, né? O audiobook e o livro. Acho que 5 anos fazendo podcast toda semana me transformou num melhor ouvinte do que leitor. Então eu percebi que eu consumo melhor os audiolivros do que os livros em si. Mas esse aí eu tenho o livro físico, vou furar a fila com ele. É legal. Livro de leitura.
Cara, eu sou fã sempre. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Puta que pariu, que livro bom. Cara, pra mim esse daí é o livro, literatura brasileira, retrata de fato o que a gente é, como a gente pensa, e você olha e fala, pô, faz mais de um século escreveu, mas a gente é assim, pô. Brasileiro é assim, tá lá, é isso, a sociedade nossa foi formada dessa forma, tá ali, na hora que você lê e entende, você começa a até saber como você investe, pra quem que você vende, acho que é uma coisa, dá até fazer uma ligação no mercado isso daí. Livro pra não ler. Esse. Cara, tem um livro que eu li, mas eu discordei muito. Homo Deus. Homo Deus? Cara, assim, beleza, a gente tá chegando num ponto de tecnologia avançadíssima, mas minha concepção, a gente, no final das contas, nós somos seres vivos, e os seres vivos, eles tendem a não se aniquilar, qualquer tipo de ser vivo. Né? Então, a hora que veio com a tese de que os algoritmos, porque a gente é muito individualista, beleza, isso vai caminhando, mas vai chegar em algum momento que a gente não vai... A gente vai ver que precisa voltar ao sentimento de comunidade. Uhum. Né? Só eu tava dando uma telada aqui no celular, ver o número do capítulo, é o capítulo 7 do Brás Cubas, que é o Delírio. Um delírio. A primeira vez que eu li esse capítulo era a época de escola, que tinha que ler por obrigação. Meu Deus, eu parei assim, falei, cara, o que eu acabei de ler, assim? Eu acho que a leitura tema livre, que eu acho que tem muito valor aqui nas nossas recomendações, é porque só esse tipo de leitura que abre umas caixinhas no seu cérebro que você fica muito lá também bitolado em ler sobre o mercado, ler história do mercado, ler funcionamento do mercado, você acaba pensando de uma maneira muito parecida com o que todo mundo pensa. Eu gosto sempre de intercalar, a leitura eu sempre gosto de intercalar. Pega um livro de mercado, pega um livro de outros assuntos, né? Eu gosto muito de livros relacionados também com aspecto de religião, tá? Então eu vou muito intercalando isso. Legal. Né, nas leituras. Uma música e por quê? Música, Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Você vai ter que cantar Faroeste, ela inteira. Não, eu até sei cantar inteira, até eu lembro cantar inteira, mas eu sou um péssimo cantor, então, para não afastar a audiência, é melhor ficar quieto. Não, senão o YouTube pode monetizar também. É isso. Clássico essa aí. Esse é um clássico. Mas para mim, assim, tem uma coisa, nas músicas do Renato Russo como um todo, mas acho que essa especificamente, assim, e tem um pouco a ver com memórias póstumas. Eu gosto muito de coisas que retratam a nossa sociedade. Então, quando você pega a história, né, da música, é a história de muita gente. Né? A história de alguém que vai atrás do seu sonho, errado ou certo, enfim, se metendo nas suas mais variadas enrascadas ali, mas assim, vai atrás de alguma coisa. Né? Então, quando você pega os empreendedores, quando você pega gestores, a gente está sempre atrás de alguma coisa. Né? Sempre tende sempre a ser coisas boas, né? A gente não vai atrás de coisas ruins, porque não faz muito sentido, né? Não faz muita lógica, mas acho que a música ela vai refletindo isso. E aí, quando você vai pegando parte por parte, você vai... Quanta gente não sofreu tentando alguma coisa, tá? Às vezes acaba ruim, como ele acabou na música, mas tem outras tantas que estão bem. Pô, acho que é a primeira vez aqui nesse quadro do Ping Pong que vem uma recomendação 100% brasileira, né? Porque o Jornada do Banqueiro, né? O banco tá aqui, né? Mas essa é a história é lá fora. Sim, né? mas pelo menos mas tá aqui. É porque geralmente o pessoal vem pra falar da Nike, vem pra falar de o Memórias Póstumas de Brás Cubas e uma música do Legião Urbana, né? Com o Renato Russo, baita letrista também. Acho que é o que deixa essa música muito mais interessante, né? Agora o convidado. Quem você gostaria de ver aí sentado no seu lugar? Cara, a gente falou de empreendedor e tal, né? Até Renato Russo. Tem um cara que eu acho
sensacional a história é o Ari Kozer, dono que foi fundador do Fogo de Chão. Interessante. Acho que assim, o cara fez fortuna. Se for pegar, o cara fez fortuna vendendo churrasco. Levou a carne o modelo de restaurante brasileiro para fora, fazendo um baita de um sucesso. E se for pegar a origem das coisas, pensar que a história do rodízio de carne, cara, rodízio de carne era para beira de estrada, para o caminhoneiro que não tinha grandes condições, que parava lá, metia uma carne, um monte de carne. E comia uma refeição por dia. Comia e taca o pau, tal, não sei o quê. E aí você pega isso que começou... Teve uma vez que eu vi uma entrevista dele falando na década de 50 e tal, sabe? Para atender essa demanda e vira um puta negócio. O cara faz uma grana quando vende pra GP, depois pega, quando acaba não compete, monta a NB. Então, assim, é uma história diferente. E pegando do que a gente começou a falar de economia real, tal, você fala, pô, olha da onde da onde dá para se fazer riqueza. De um conceito que você pegar o momento certo, a hora certa, você vai modificando, né? Então, é uma história que eu acho legal, assim, e para quem tá olhando muitas vezes ações, que é uma grande parte do público, tá? Que fala, né, teve ações listadas, né? Pô, os caras vão tirando algumas ideias, da onde que vem, como que acontece, e aí no final, acho que tem uma parte que é legal, assim, você só vai conseguir, de fato, ser dono de algo se você sabe o que acontece por trás, nos bastidores. Assim, pô, é um cara que foi garçom, foi limpador de espeto, então, assim, sabe como funciona, sabe onde pode dar problema. Não adianta nada o cara chegar, vou ser CEO do BTG aqui, que é o vizinho seu aqui no prédio. Vou ficar no lugar do Salute, quero ser o Salute daqui a 5 anos, né? Porque é sempre num tempo... Tá bom, mas você sabe como que o banco funciona? Você sabe como que funciona lá o back-office do cartão, do aplicativo? Então, assim, você não sabe... aprender, aí você consegue, de fato, na minha visão, ter sucesso. Pô, adorei a recomendação. Isso aí. E realmente mudou. É uma maneira diferente de comer carne que conseguiu levar para fora do Brasil. E eu, como amante de churrasco, como boa parte dos brasileiros, né? Já dá até uma fome aí Estamos até longe da hora de jantar, mas já deu fome só de ouvir esse papo. Mário, bom, desse jeito só posso agradecer a aula que você deu, como eu tinha falado, né? Aquele papo que ia ser meio cara de aulão. Parabéns pelo que você já construiu no mercado e pelo que você está prestes já está montando, mas vai trazer ainda muita coisa na GCB. Sucesso lá nessa nova empreitada aí, que já... Nova não, nem tanto, né? Mas legal. Já essa nova empreitada no mercado. Tiago, eu que agradeço o convite, o papo, a possibilidade de vir aqui falar um pouco dessa vertente de investimento, né? Que dentro aqui do canal e tudo mais, às vezes é mais difícil, né? De estar aparecendo. E para mim é um prazer, pô, contar a história e ver outras coisas. A gente fica à disposição. Quem quiser assistir, saber mais alguma coisa, tá aí disponível. Pode entrar lá no nosso site, nas nossas páginas, né? O Jonas, que é o nosso comercial, tá sempre disponível também para falar. E é isso, vamos em frente, que
Mas dá pra ganhar dinheiro ainda, hein? Não, lógico que dá. Nesses momentos é que dá, tem que dar, né? Vai girar. Bom, Boa. pessoal, você acompanha até o final, aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda terça e quinta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal do YouTube. Lembrando, Market Makers também é newsletter, é carteira de ações, é fundo de investimento e muito mais coisas que vão vir a seguir. Até a próxima e tchau! Se você gostou desse papo com o Mário Okazuka, eu tenho certeza que você vai adorar esse papo aqui com o Luciano Pacello, que foi CFO do Palmeiras, ou então essa conversa com o Marcelo Ranucci, um dos maiores especialistas do setor imobiliário no país. Até a próxima!